dizer: você pode anunciar e proclamar todos os meus feitos, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes. Mas nem todo mundo pode dizer, ou melhor, ninguém pode dizer. Você não pode anunciar todos os meus pensamentos. Então tem muita gente que tem as atitudes e as ações verdadeiramente que podem ser anunciadas e de forma alguma ele será envergonhado. Mas essa mesma pessoa com ações tão nobres, talvez tenha pensamentos não tão nobres assim. E o que isso é senão um pecado oculto? Nós entendemos que os pecados podem ser ocultos por dois motivos. Presta atenção no que diz o texto. Quem pode entender os próprios pecados? Expurga-me tudo os que me são ocultos. A impressão que nós temos do salmista é que ele reconhecia que podia ter alguma coisa errada na vida dele, mas ele não tinha compreensão plena do que era. E aí ele dizia: Senhor, se eu tiver algum pecado oculto, já que eu não posso entender a todos, me expurga desses também. Então é o pecado oculto pela ignorância e não pela hipocrisia. É um pecado que a pessoa não sabe que tem, mas isso não a livra da culpa. Eu fiz uma única cadeira de direito na faculdade, até porque eu não fiz direito, eu fiz administração com ênfase em tecnologia. Aí nós tivemos uma única cadeira de direito, mas foi o suficiente para me entender um princípio-chave do direito. Você nunca vai deixar de ser preso alegando que não conhecia a lei que te proibia fazer aquele crime. Ninguém nunca pode dizer: olha, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Aí o policial vai dizer: sinto muito, meu filho, mas você vai em cana do mesmo jeito. Seria muito bom, só quem ia para a cadeia era advogado. Seriam os únicos que conheceriam a lei. Você não pode dizer que não sabia que balança enganosa era pecado. Você não pode admitir isso diante do Senhor. Você sabendo ou não, é pecado. E ele pode estar sobre você, oculto, já que você não o entende. Presta atenção. O salmista sabe que nem todo mundo entende, reconhece, identifica o próprio pecado. Então, veja o que diz o texto em Oséias 4, versículos 6 e 7. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O pecado estava sobre o povo, e eles não sabiam que estavam pecando, e nem por isso deixaram de ser destruídos. E ele continua dizendo o seguinte: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Oséias 4, do 6 ao 7. Então a falta de conhecimento da palavra destruiu o povo de Deus. Eu e o Sandro somos do discipulado e identificamos, isso pelo menos eu identifiquei, que existem pessoas, não é na nossa igreja, são impressões que nós temos do Evangelho como um todo, que algumas pessoas decidem não se batizar, porque ela diz: se eu me batizar, então eu vou estar mais comprometido, né? Qualquer coisa errada que eu fizer, parece que o preço vai ser maior a ser pago. Todo. Por desconhecer a palavra,
pecado não vai ser anulado da tua vida, não. Pelo contrário, as promessas da palavra de Deus é destruição por não conhecer a palavra. E tem mais. As pessoas que se julgam justas, as pessoas que não se consideram pecadoras, as pessoas que acham que não tem do que se arrepender, essas são as que menos conhecem a palavra. Porque quem muito conhece a palavra não tem coragem de levantar os olhos para o Senhor com arrogância. Quem conhece mesmo que a palavra nos exige, andaria com o rosto no chão, comendo poeira 24 horas por dia. Quem verdadeiramente conhece a palavra e sabe que pecado é muito mais do que prostituição, e sabe que pecado é muito mais do que adultério, e sabe que até fazer acepção de pessoas na Bíblia é pecado, se sentiria o pior de todos os pecadores. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Eu desconheço pessoas que tivessem um conhecimento tão profundo na palavra como Paulo e o próprio Jesus. E Paulo, que era um homem, ao meu ver, irrepreensível. Paulo é o cara. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer está sempre diante de mim. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Aleluia! Não tinha como ele se auto-justificar. A palavra testificava, testemunhava contra ele todos os dias. A santidade o oprimia todos os dias. Porque ele sabia que não é porque ele tinha roubado um banco, que ele não tinha roubado um banco, que ele não era um pecador. E as pessoas que desconhecem a palavra de Deus dizem: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí. Graças a Deus, essas 3 coisas é um bom começo. Só faltam as outras que você não conhece. E o fato de não conhecê-las torna cada uma delas pecados ocultos. Tiago 2,9, para confirmar. Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Eu não vou nem perguntar quantas pessoas já fizeram acepção de pessoas aqui nesse lugar. Fazer acepção de pessoas, irmãos, imagina. Aparentemente uma coisa sem nenhuma maldade, aparentemente uma coisa simples. Mas eu gosto de Tiago porque ele é sutil, feito um trator. Ele é delicado, feito uma marreta. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Pronto. Parece o pastor Júnior de vez em quando. Sai comigo de vez em quando, sabe? Algumas diretas que eu solto. Mas que não haja prazer na nossa vida nesse tipo de exortação. Provérbios 20:10, outro pecado. Muitas pessoas nem sabem que é pecado. 2 pesos e 2 medidas também é pecado. Provérbios 20, versículo 10. O Senhor abomina tanto um como o outro, diz o texto. Você ser tendencioso na hora de uma divisão, é a palavra bonita essa, né? Tendencioso. Você vai dividir alguma coisa, aí você fica com o lado maiorzinho, melhorzinho, né? Coisa mais. Você prioriza ali. Irmão, vamos dividir o negócio meio a meio. Amém. O seu meio
meio a meio é diferente do meio a meio dele, né? E aí você tem 2 pesos e 2 medidas, porque os seus 50% valem pelo menos os 65%, né? No mínimo. E aí as pessoas acham que isso não é pecado. E na hora da ceia elas não pedem perdão por essas coisas, porque elas não sabem o que é pecado. Porque o pecado está oculto. Glória a Deus. Mas existe outra forma de ocultar pecados. Esses eu me compadeço, porque eles pecam porque não conhecem, mas deveriam conhecer para pecar menos. Perceba que eu disse pecar menos, eu não disse deixar de pecar. A outra forma de ocultar pecados: camuflando, mascarando, cobrindo, jogando para debaixo do tapete. Alguns pecados são ocultos não pela ignorância, são ocultos pela hipocrisia do pecador. Aí nós podemos falar uma lista desses tipos de pecados. 1 Coríntios 6,18: fugir da prostituição ou fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Roubos. Eu não sei por que eu coloquei isso aqui, porque para mim um crente nunca deveria pegar algo que não é dele. Então essa mensagem seria completamente nula, obsoleta para essa igreja. Eu me nego a acreditar que um cristão que diz que nasceu de novo tenha a coragem de se apropriar de alguma coisa que não é sua. Até dinheiro. Eu não acredito que alguém esqueça dinheiro dentro de uma Bíblia aqui nessa igreja, ou esqueça dinheiro de uma forma mais aparente no bolso de uma bolsa ou de uma carteira, e alguém tenha a capacidade de subtrair esse valor do seu irmão. Eu não acredito que isso seja possível, então eu vou pular esse ponto. Beber em casa, porque na rua é escândalo. E se é em casa, é justamente o cerne da mensagem, é pecado oculto, né? Porque você está escondendo, está camuflando. Cobiça. Peraí. Eu pensei que eu só não poderia me prostituir ou fornicar, mas eu não posso nem desejar, nem aquela espiadinha. Cobiça o nome disso. E também é pecado. Desonestidade. Essa palavra é abrangente, né? Desonestidade é uma coisa muito ampla. Também tomaria muito tempo. Você pode ser desonesto em diversas áreas diferentes, né? Tem pessoas que até são especialistas em serem desonestas em algumas coisas, em não cumprir acordos, em não pagar dívidas propositalmente, entre outras coisas e outros exemplos de desonestidade. Imoralidade também é uma palavra ampla essa. Imoralidade é qualquer coisa que fere a moral. Tem muitas coisas imorais. Muitas. Nós sempre tendemos a associar imoralidade aos pecados da área da sexualidade, mas tem muita coisa imoral que não está ligada à sexualidade.
Ou senão nós temos a mania de pensar que tudo que é pecado só está ligado à sexualidade, né? Balança enganosa não é porque está todo mundo vestido. E isso é hipocrisia. Pecados ocultos por nossa hipocrisia deveriam nos impedir de atirar pedras nas outras pessoas. Lá em João 8:7, Jesus fez uma pergunta simples. Jesus disse uma frase simples: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O nosso pecado, mesmo oculto, deveria pelo menos nos impedir de cometer outro pecado, que é atirar pedra nos nossos irmãos. Mas nós cometemos os dois pecados. Além de nós pecarmos, escondermos o pecado, nós ainda julgamos os outros pecadores. Essa nossa postura de julgar o pecado dos outros chega a ser idiota. Como é que você pode julgar ou atirar pedra em alguém por alguma coisa que você mesmo faz? Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. O livro do Apocalipse diz no capítulo 1, versículo 14, que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz em Mateus 6:24 que você não pode servir a dois senhores. Você ama um e aborrece o outro. Se eu subir até o céu, ou se descer até o inferno, o Senhor está ali. Salmo 139. Não há nada que eu possa fazer escondido de Deus. Nada. A única dignidade que o Senhor espera de nós, já que todos são pecadores, a única coisa digna a se fazer é se considerar pecador, reconhecer que é pecador. E aí entra a parte mais importante da mensagem: como ficarei livre do pecado? Salomão escreveu em Provérbios 20, versículo 9, essa pergunta: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? É uma exclamação. Quem é que pode dizer isso? Purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado. Você pode dizer isso? E você purificou o seu próprio coração? Será que fazer 10 boas ações vai apagar aquele pecado que você está escondendo? Salmo 32, versículo 5 diz o seguinte: presta atenção nisso aqui, irmãos. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Salmo 32, versículo 5 diz o primeiro princípio: confesse ao Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O profeta Isaías, a confissão
É o primeiro momento. E aí é que entra em choque